Oi, tudo bem, meus amigos? O texto que nós vamos estudar hoje está no livro de Juízes, capítulo 7, versículo de número 7. Aqui diz assim: Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente que se retire, cada um para o seu lugar. Amigos, Gideão tinha conseguido convocar um exército de 32 mil homens. Só que esse exército ele tinha que usar para enfrentar um exército de mais de 120 mil homens dos midianitas. Então a vista humana já é uma batalha muito difícil, muito complicada. Talvez muitos generais não tivessem coragem de encarar essa batalha. Mas Deus chega para Gideão e diz assim: ó Gideão, o povo que você está é muito. Vamos fazer aqui umas coisas aqui para diminuir o povo que está com você, para que Israel não se glorie contra mim. Porque essa vitória não tem que ser pelo poder de Israel, tem que ser pelo meu poder, a glória tem que ser para mim. E Deus ali utiliza alguns métodos e no final Gideão fica só com 300 homens. Então imagina, Gideão com 300 homens tinha que enfrentar um exército de mais de 120 mil homens. Ou seja, cada soldado do exército de Gideão tinha que derrotar aí mais de 400 soldados do inimigo. À vista humana, qual general que teria coragem de enfrentar uma batalha assim? Muito difícil. À vista humana era impossível que Gideão ganhasse essa batalha. Mas Deus interviu e de fato o exército de Gideão foi o exército vitorioso. Porque Deus, Ele não segue a lógica humana, Ele sabe o que é melhor para nós. Só que muitas vezes nós, infelizmente, não agimos como Gideão e não colocamos a devida fé na palavra de Deus. Porque Deus disse assim para Gideão: ó Gideão, com esses 300 homens vai ser melhor. E Gideão, ele acreditou, ele teve fé. E como que a gente sabe disso? Porque ele de fato foi com os 300 homens. E muitas vezes Deus pede algumas coisas para a gente. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, ele diz: orai sem cessar. E também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, ele diz assim que a palavra de Deus é apta para nos preparar para toda boa obra. Só que muitas vezes a gente não coloca fé na palavra de Deus e não estuda a Bíblia, não ora, não obedece à lei de Deus, que a Bíblia fala que nos traz a felicidade. E não fazendo tudo isso, não orando, não lendo a Bíblia, não fazendo a vontade de Deus, não seguindo a lei de Deus, a gente demonstra uma completa falta de fé na palavra de Deus. E muitas vezes a gente não ora, não estuda a Bíblia para economizar tempo, porque a gente acha que isso vai ser melhor. E muitas vezes a gente deixa de seguir a lei de Deus porque a gente acha que isso vai ser melhor em algum aspecto. Preferimos manter os nossos gostos, os nossos prazeres, a nossa comodidade em troca do descumprimento à lei de Deus. Só que para Gideão não foi nem um pouco confortável ir com um exército de apenas 3 homens. Foi algo completamente contrário aos gostos dele. Só que apesar disso, ele teve coragem, teve fé na palavra de Deus e foi com aquele exército de 300 homens e eles foram vitoriosos. E da mesma maneira, Deus quer te dar grandes vitórias. Deus quer te levar para as mansões celestiais. Deus quer te salvar. E a Bíblia fala que serão poucos os que serão salvos. Que a porta da salvação é a porta estreita. A porta larga é a que conduz à perdição. Ou seja, a maioria das pessoas vão se perder. Mas nós muitas vezes fechamos os olhos para isso. Isso é falta de fé na palavra de Deus. Mas Deus quer que você não feche os olhos para a palavra dele. Quer que você preste atenção na Bíblia e busque fazer o que Ele te pede. Busque ler mais a Bíblia. Busque orar mais. Seguir melhor os mandamentos de Deus. Faça a vontade de Deus. E isso vai demonstrar a tua fé. Seja um Gideão dos tempos modernos. Mesmo que fazendo a vontade de Deus seja algo desconfortável. Seja algo que vá contra os seus gostos.
contra os seus prazeres, contra a sua lógica, mesmo assim, seja obediente a Deus, porque no final você terá grandes vitórias.